Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, a 26ª edição da TV Coxanautas, uma edição tensa, não por conta do resultado de derrota contra o Atlético Mineiro, não por conta dos 3-0 que tomamos lá em Belo Horizonte, mas muito mais, Marcelo Carneiro e Ricardo Nório, pela postura do time, né? Que parece que voltou a ser aquele velho Curitiba. Assusta. Assusta. Aquele Curitiba que ficou entalado nos 28 pontos e que não saía. Me lembrou muito aquela situação, esse jogo, essa derrota com o Atlético Mineiro. O que vocês acham? O que vocês acharam? Eu estou sendo pessimista. Não, o que eu vi assim, tentando olhar para um lado otimista, é que como o Coxa tomou gol muito no começo, né, o Coxa foi com uma proposta ali de se defender, tomou gol muito no começo, daí se abriu um pouco, mas daí não tinha qualidade para se abrir. E aí a gente entra num outro... E fora os gols absurdos também, né? O terceiro gol foi o sobrenatural de alguém, agora agiu contra o Curitiba, porque... Pô, a sorte que estava do nosso lado trabalhou a favor. Mas isso acontece, né? Isso faz parte. O primeiro gol do Atlético Mineiro, a bola só tinha um lugar para entrar. Ela entrou onde? Exatamente. O segundo gol vem no lateral e o terceiro, aí é mérito do cara dessa Não, ele olhou. Teve gente que disse, não, o cara deu um chutão. Não deu um chutão. Ele chutou sabendo que o Wilson estava adiantado. Não, foi pura técnica. Agora, para mim, um resultado normal, totalmente normal. Mas não da forma como foi, né? Porém, a normal foi a maneira que o Curitiba entrou em campo. Pois é. Também tem a seguinte questão. O Curitiba tinha 3 desfalques importantes. Pois é. Isso mostra que não tem elenco. Foi por conta dessas três... Não foi por conta dos desfalques. Mas os desfalques, para um time limitado como o Curitiba, atrapalham. O Marcelo Oliveira disse na coletiva que o Márcio na zaga, o Carleto na lateral, ele disse assim, eu tive que nós jogamos com o Matheus, a gente teve que jogar, jogamos domingo, na quinta-feira e no domingo já eu não pude treinar o time com essas alterações. Mas isso aí não é desculpa dele, pelo seguinte, tanto o Márcio na zaga quanto o William Matheus na lateral esquerda são substitutos naturais, né? São jogadores da posição, ele não precisou improvisar nessas posições. O que acontece é que os caras estão muito mal. Os 3 gols do Atlético Mineiro saíram pelo lado esquerdo. O primeiro ali foi um bate e rebate, os caras marcaram toca. O segundo erro de marcação. Uma jogada manjada até. E o terceiro, era um lateral do Curitiba, o Curitiba perdeu a posse de bola, o Wilson adiantado, e aí aconteceu aquilo. Mas eu não acho que seja falta de tempo para treinamento. Eu acho que no primeiro gol, que foi determinante, como disse o Marcelo, é um gol extremamente evitável. Totalmente. Se tem uma ligação ali na área, um acerto entre o Márcio e o Wesley, aquele gol não teria saído. O cara não teria chutado com a facilidade que ele chutou. O cara bateu da entrada da área, sem marcação. Ali eu acho que é mais marcação do lateral. O William Matheus marcou mas toca. Quase na entrada da área, quase na meia-lua. Enfim, marcaram toca. O time entrou dormindo em campo. É concentração mesmo, eu acho, né? Eu não digo nem em relação ao primeiro gol, sabe? Mas o cara tomou um gol de lateral. E uma jogada ali é falta de atenção. O próprio Wesley, se não me engano, falou no intervalo, tomamos um gol que nós sabíamos que era uma jogada trabalhada deles. E a gente ouve isso já há muito tempo, né, no Curitiba. Não é de hoje, não foi de ontem que descobriram que nós estamos errando. Está errando já faz muito tempo. Se sabiam que essa é uma jogada ensaiada do Atlético Mineiro. E aí entra o mérito da jogada ensaiada que o Nor estava comentando também. Às vezes os times contra o Coxa tomam um gol de falta, de escanteio, devem falar, a gente tomou um gol. Exatamente. Igual os caras estão fazendo nos outros jogos. Mas o que... Uma derrota previsível, né? A gente já falava aqui nos programas anteriores que seria muito difícil arrancar um bom resultado lá em Belo Horizonte. Então, que tome todos os gols nesse jogo e agora não tome mais, né? O que me assustou a falta de pegada, né? Foi a briga que teve contra o Flamengo, por exemplo. O time voltar a cometer erros infantis no setor defensivo e na frente não mostrar absolutamente nada. A primeira e única chance de gol do Curitiba ontem foi aos 41 minutos do segundo tempo na cabeçada do Henrique Almeida.
Antes o Curitiba não produziu absolutamente nada. Eu acho que teve uma jogada no primeiro tempo, Real, 35 lá, mas um chute normal. Teve uma jogada do Real com uma troca de passe ali com o Léo chutou. Não foi aquela chance real. Não, chance nenhuma. Não, aquele chute do Léo. Mas que o Curitiba tenha chego mesmo com perigo foi esse lance do Henrique. Com perigo foi só esse. Aos 41 minutos do segundo tempo. Então, o que me preocupa é isso. Agora, pode ser para acordar, né? Como a gente colocou no pós-jogo lá. É uma derrota para acordar. Para a gente saber que a gente precisa estar com o pé no chão e não adianta... A sorte é que a gente está gravando o programa antes do jogo do Fluminense com a Ponte Preta, mas se o Fluminense ganhar da Ponte Preta, o Curitiba caiu uma posição na tabela, perde a posição para o Fluminense, porém, continua ainda a 4 pontos da zona do rebaixamento. É interessante que o Fluminense ganhe, né? Totalmente. Porque se o Fluminense ganhar da Ponte Preta, domingo que vem, se o Curitiba empatar com o São Paulo e não tiver ganhador no jogo Vitória e Ponte Preta, a coisa fica bem mais fácil. Acabou. Acabou, o Curitiba já está garantido na primeira divisão. Agora não pode pensar em empate contra o São Paulo, né? Tem que pensar na vitória, porque já era para o time estar livre do rebaixamento há muito tempo, né? Esse é o problema. E vai protelando sempre a sua salvação. E aí, como eu lembro sempre do que o Marcelo disse num dos programas aí, vai ser sofrimento até o final. E tem sido assim já há muitos anos, não é novidade para a gente. Os nossos corações estão trabalhando. Estão preparados, né? Já musculosos. Agora, foi músculo nisso. Fora o Márcio, o William Matheus e o Jetterson, que entrou no lugar do Rildo. Aliás, o Jetterson só correu, né? Ele cansou até, mas não fez absolutamente nada. O Marcelo Oliveira tentou manter o mesmo esquema tático que vem utilizando, mas o Jetterson não vai, né? Ele é muito ruim, muito fraco. Ele não foi ainda, né? Ele não vai, ele não foi ainda. Desde que ele chegou, ele não disse... Deve ser um leão de treino, porque quando o que justificaria ali estar sempre escalado. A entrada dele. Mas... infelizmente, ontem não teve um cara que você possa dizer assim, esse cara entrou bem. O Daniel entrou bem. O Daniel, exatamente. Agora, eu também ouvi o Marcelo falar sobre o Daniel. Ele foi cobrado. Por que o Daniel não entra jogando, ou pelo menos não joga meio tempo? Ele não tem condição física ainda para aguentar uma partida inteira. Se eu colocar ele para jogar um tempo de jogo, que ele faça lá o primeiro, o segundo tempo, eu preciso dele também na marcação. E aí eu acabo com ele. É que eu acho Aí ele disse assim, eu preciso que ele acompanhe pelo menos o volante deles. Mas não acompanha. Não vai acompanhar. Eu acho que E esse é um problema. A minha opinião, né? Que o Daniel entrando no segundo tempo, ele vai render mais do que se entrar na primeira etapa. Por quê? Porque no segundo tempo os caras estão cansados. Então acho que a ideia é boa. O Curitiba não tem elenco. Ontem o Atlético Mineiro, por exemplo. O que eu vi do jogo, do que o Marcelo Oliveira fez? A ideia dele foi a mesma contra o Flamengo, do que o jogo contra o Flamengo. Fechar os corredores, né? Porque o Atlético Mineiro tem 2 laterais que avançam muito. O problema é que a meia cancha do Galo tem o Elias, tem o Otero, tem o próprio Valdívia, que querendo ou não é um jogador que incomoda. Então assim, o Atlético Mineiro tem qualidade. E aí então é difícil você jogar contra um time desse quando você sai atrás do placar. Se o Curitiba fizesse um gol antes ontem, ter tomado o gol logo aos 4 minutos. Se o Curitiba fizesse um gol ontem, a partida podia ter outro resultado, entendeu? Agora, a estratégia foi essa, né? Segurar o Atlético Mineiro até onde desce. E não tem, o Curitiba limitado do jeito que é, com o elenco limitado, é só ver as opções. Hoje, se você tirar o Thiago Real da equipe, o meio-campo fica manco. Porque querendo ou não, ele é um jogador que é ruim, claro que é ruim, mas pelo menos vem ajudando. Agora não tem, o time, é difícil você enfrentar um time de qualidade muito melhor, e eu vou mais além. Se o Galo tivesse um técnico bom, ele estava brigando lá em cima, porque é um dos melhores elencos do futebol brasileiro hoje. Disparado. É difícil entender por que o Galo está lá embaixo, né? Porque às vezes é jogador descompromissado, sabe? Tem muitos fatores aí, né? Que... Você unir um elenco... Às vezes é muito estrelismo, em torno de um objetivo, né? É muito difícil. Agora, para a gente acabar de colocar na cruz todos os jogadores que não funcionaram, aí a gente passaria o programa inteiro falando, né? Vai de um por um.
Mas o Kleber foi outra decepção, né? A volta dele contra o Flamengo deu aquele ar assim de esperança, né? Porque tá voltando e tal, tá sem ritmo, mas a próxima partida ele vai entrar como titular, era a expectativa de todo mundo, entrou como titular, ele ocupou a vaga do Henrique Almeida, e o Henrique Almeida, quando entrou no lugar dele, entrou melhor que ele, já mudou um pouco o jogo. O Henrique Almeida foi melhor do que quando ele saía como titular. Eu ia falar isso, para ver a situação do Curitiba. A gente ontem, eu não fiquei triste com a suspensão do Kleber contra o Não, eu também não. Porque o Kleber ontem, além de estar, ele parece longe da melhor forma física. E o que me preocupa acima do peso. É que ele voltou a ser aquele jogador nervoso dentro de campo. Ontem, aquele chutinho dele no jogador Atlético Mineiro, totalmente desnecessário para um cara que sabia que estava pendurado. Não, se ele consegue uma expulsão ali, porque agora o que a gente não percebeu, e eu não sei se há esta preocupação lá, é o saldo de gols, né? O número de vitórias, quanto menos gols. Se tomou 3, vamos fazer força para não tomar 4, porque isso pode fazer diferença lá na frente. Você como jogador a menos, se o Kleber é expulso, você fica mais aberto, fica mais vulnerável, e é muito provável que tivesse tomado o 4º gol. Quer dizer, não pode colocar em risco um esquema tático, olha só do que a gente está falando, né? Armado para a gente não tomar de tanto, de 4, toma só de 3. Eu achei ontem que o Curitiba ia tomar uma goleada. Eu achei, daquela 20 e poucos minutos já estava 3, né? Daquela que a gente... porque o Atlético tirou o pé, né? Eles entraram no jogo do Curitiba, vamos tocar a bola, vamos amaciar. Eu acho que naturalmente tira um pouco. Entendeu? O cara tá mais tranquilo ali, tá ganhando o jogo. Viram que o time... que o adversário não oferecia perigo, né? Aqui a gente vai se matar, aqui já está 3, se eles fizerem 1, a gente volta a atacar. Amorcegou o jogo. Mas a mudança no segundo tempo também melhorou um pouco o rendimento do Curitiba. O lado direito não estava funcionando ali com o Léo e com o Dodô. O Dodô, mais uma vez, não deu certo. Não deu certo. Eu ainda acho que é uma opção a ser ainda testada, eu não digo nem mais nesse Campeonato Brasileiro. Provavelmente isso não vai acontecer mais. Até porque agora contra o São Paulo nem é possível. Porque o Léo está suspenso. Mas eu acho que para o Campeonato Paranaense, eu não sei se o Léo continua ou não. Mas é uma opção. Eu acho que o Dodô pode ser, até pela velocidade dele, eu insisto nisso, o Dodô pode ser testado mais à frente. Ou então ele se aprimora defensivamente. Eu lembro de um dos maiores laterais direitos que o Brasil já teve, que é o Cafu. O Tele Santana, o Cafu, para quem não sabe, ele era ponta direita. E aí o Tele Santana fez esse cara virar um dos maiores laterais direitos da história da seleção brasileira. Mas ele pegava no pé do Cafu todo o treinamento, fazendo o cara se aprimorar defensivamente, e deu no que deu, né? Então assim... O Dodô precisa melhorar defensivamente. Não estou dizendo que o Dodô tem as mesmas qualidades do Cafu, longe disso, e não chega nem perto. Mas eu acho que é um jogador que ou se aprimora defensivamente, ou então vai jogar para frente, porque ele deixa muito espaço na defesa. E o São Paulo é um time mais rápido, preocupa esse lado direito do Curitiba para o jogo contra o São Paulo. Vamos deixar o São Paulo Curitiba, próximo bloco. Vamos liquidar esse Curitiba e Atlético Mineiro falando do nosso santo milagreiro, né? Que começou a usar os créditos que tem muitos ainda, mas que falhou pelo menos em 2 lances, né? No primeiro e no terceiro gol. O primeiro gol, eu acho que ele pulou atrasado. Também achei. Ele até pode ter tido a visão encoberta, não sei, mas... Foi um lance muito rápido, a bola sobrou para o cara, aquela bola... Mas viu, e tem outro detalhe, que às vezes a gente olhando na televisão não percebe. O gramado do Independência é muito irregular. E repare que a bola vai quicando. E aí atrapalha também, não é uma desculpa. Mas é complicado para o goleiro. E outra, a bola foi justamente onde tinha que ir. Era o único lugar que ela podia passar. Então, eu acho que o Wilson tem muito Ele foi um goleiro normal, na minha opinião, nesse jogo. É que a gente cria uma expectativa tão grande e acha que ele vai defender tudo. Se tem o Wilson, por exemplo, numa partida
inspirada, como sempre. Ele pegava... Ele pegaria todos aqueles lances e nós teríamos saído de lá com 0-0 e festejando, e a coisa ia passar desapercebida novamente. Né? Se perguntassem para mim se ele falhou algum dos gols, talvez o segundo. Eu achei ele meio mal colocado na cobrança do lateral. Achei ele um pouquinho mal colocado. Mas mesmo assim, a falha maior foi da zaga ali, né? Não tem. Aliás, esse gol reforça o que eu venho pensando. O Kleber Reis faz uma falta gigante à zaga do Coritiba. Ontem aquela... por isso que eu acho que essa falta de treino que o Marcelo se referiu nesse espaço da partida entre Curitiba e Flamengo e Curitiba Atlético Mineiro fez falta, porque o Márcio, além de não ter a qualidade do Kleber Reis, estava desacertado ali com o Weber. Eles não se acertaram. O primeiro gol poderia ter sido evitado se tivesse uma marcação mais certa. O Márcio ontem, o Weller vem jogando junto com o Kleber Reis pelo lado esquerdo. Ontem o Weller foi pelo lado direito para o Márcio jogar pelo lado esquerdo. Como você falou, são acertos que às vezes não tiveram tempo de fazer e aí um minutinho de falta de atenção acontece isso que aconteceu, né? Para a gente encerrar esse bloco, o terceiro gol do Galo. O que o Wilson estava fazendo lá na frente? Jogando de líbero? A bola era do Coritiba, era o lateral do Coritiba. Perdeu ali na esquerda. Então assim, o Wilson, ele estava onde deveria, né? No bico da área para receber uma bola recuada caso fosse necessário. Só que os caras perderam a bola e o Otero foi... Não, ali é mérito do batedor. O goleiro não falhou, é mérito do batedor. O cara... O Wilson tinha que estar ali mesmo. Eu acho que sim, porque a bola era do Coritiba, lá na frente. Foi muito rápido. Observe e o cara chutou, a bola passou no único lugar que poderia passar também. Foi assim, foi mérito do cara. Observe o posicionamento dos goleiros quando o teu time, né, tá no ataque. Ele geralmente fica ali no bico da grande área, era onde o Wilson tava. Agora foi tudo muito rápido, o Curitiba perdeu a bola, o cara olhou, pum, chutou, né, e aí não teve nem jeito. E o jogador do Atlético Mineiro falou que ele sabia que o goleiro do Curitiba costumava atuar adiantado. E aí ele pegou a bola, olhou, o goleiro adiantado é daqui mesmo, né? O Marcelo Oliveira chegou a dizer isso na coletiva dele. Eu quero o Wilson adiantado, eu quero ele tendo a função de líbero. Eu achei que era mais uma invenção dele, né? Não, acho que o Wilson de líbero não é bem o caso, né? A torcida anda intolerante com o Marcelo Oliveira com essa questão aí do Dodô. Se inventar se inventar mais alguma coisa, ele vai para a forca. Como você falou no backstage do nosso programa, foi mais provavelmente para defender o jogador, né? Para blindar o jogador. Eu acho que ele assume a responsabilidade. Até porque o Wilson merece mesmo. Aliás, eu acho que a gente não deveria nem perder tempo mais criticando o Wilson. Um grande goleiro acabou. Vamos para o próximo bloco. Fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Um instante só. Estamos de volta com o segundo bloco da TV Cochanautas. Já repercutimos com vocês aí a derrota de 3-0 para o Atlético Mineiro. Nos deixou aí meio sem perna para seguir no campeonato, mas a gente arruma uma prótese aí e seguimos. Uma prótese que dure 2 rodadas. Mais 2 pelo menos. Vou dizer uma coisa para você. A nossa projeção está dando certo. Sim. A gente projetava já a derrota. Mas aí é aquela situação que a gente falava no começo do programa. Não foi pela derrota, não foi pelos 3 gols, é pela atitude do Curitiba, de um time pequeno. Torcer que seja um fato isolado, aconteceu, foi um dia infeliz e no próximo jogo vai ser diferente. São Paulo, a gente torce para isso. Lotado. Isso. É isso aí, vamos entrar nessa questão agora. Temos aí uma partida que de todas as que a gente teve até aqui, e a gente sempre disse isso, temos uma decisão a cada rodada, né? Sim. Temos mais uma decisão, talvez a mais forte a última em casa, né? A última em casa. Então tem uma série de questões aí que a gente pode pontuar. Primeiro, para começar com a torcida que tem sido presente, né, que tem ajudado o time, tem carregado, como colocamos na nossa chamada do último programa, tem carregado o time no colo. Não resta outra alternativa senão continuar com esse espírito. Não vai ser diferente. Contra o Pereira, contra o São Paulo, vai estar, eu não digo nem mais cheio, porque a torcida realmente ela ajuda, mas é aquela parte da torcida que sempre ajuda.
Porque o Couto Pereira, o máximo que a gente viu esse ano no Campeonato Brasileiro foi 20 mil torcedores, né? Então, pelo menos oficialmente, né? Oficialmente. Porque parecia muito mais, isso, né? Agora, não nos resta outra alternativa, se não quisermos depender de outros resultados, que não seja vencer o São Paulo, né? E o apoio da torcida, a gente falou, até o Marcelo citou o quarto elemento. Nós temos 4 elementos nessa reta final que vem fazendo a diferença. O Wilson, a bola parada, a garra do time e a torcida. Então, a torcida tem que fazer a parte dela, como vem fazendo, não esperamos outra coisa. E esse restante, Marcelo e Honório, esses outros 3 elementos, a gente vai ter o Carleto de volta, contamos com os milagres e espero até que ele trabalhe menos, para a gente sofrer menos, né? O Wilson trabalha não tanto quanto tem trabalhado, mas com a volta de Carleto, do Rildo e do Kleber Reis, a coisa parece que é recolocada no trilho, né? Eu acho. É do que precisa o Curitiba. Uma defesa mais postada, mais segura, tem a nossa jogada ensaiada, que é o nosso salvador da pátria, caso a gente não consiga entrar na área do São Paulo. Tem a falta lá, que o Carleto cobra e pode colocar na cabeça de um zagueiro ou de outro. Fora isso, nós temos um adversário também com uma qualidade, se não for igual, um pouco melhor, quem sabe. Mas não tanto, São Paulo não vem bem. O São Paulo não tem o Prato e não tem o Petrus. 2 bons jogadores do time dele, né? Fazem muita diferença. O São Paulo vem muito mal nesse campeonato. O São Paulo não se achou também. E agora eles têm a perspectiva deles também. Nenhuma. Não tem mais. São Paulo tem 46 pontos. 46 ainda, né? A única mas já fugiu. Já fugiu do rebaixamento com os resultados dessa rodada. E não tem mais chance de... Não tem chance de Libertadores. Então o São Paulo está... Nem a pré alcança, né? Na verdade, chance. Mas aí depende de resultados, né? Depende de outros combinação. Resultados, exatamente. Eu acho que o São Paulo vem para esse jogo contra o Curitiba meio de sangue doce. É uma grande chance que o Curitiba tem que se impor, está jogando em casa e fazer a diferença. A gente vai ter 2 desfalques, o Léo, o Marcelo já anunciou que o Dodô entra no seu lugar, e o Kleber, pelo que o Kleber vem... Não é desfalque. Não é desfalque. Pelo nem o Léo também, né? O Kleber não é desfalque desde a 7ª rodada. Então teremos o Dodô no lugar do Léo. Dodô e Henrique Almeida. E isso coloca de stand-by lá a alternativa do Marcelo de jogar com o Dodô. Ele deve voltar o Ian Sassi para meia cancha. Meio avançado. Se o Daniel não começar a partida, aliás, o Daniel também tem outra situação. O Daniel pertence ao São Paulo, então não se sabe se o Curitiba vai poder utilizar. Às vezes no contrato tem alguma coisa, né? Então, assim, provavelmente o Ian Sassi volta e aquela equipe que vinha jogando e a única que ganhou do Sport lá é a equipe que com exceção do Léo que não vai jogar, né, o Dodô no seu lugar, é a equipe que vai enfrentar o São Paulo. É um jogo difícil, como todos. O time do Curitiba é limitado. E aí o time sendo limitado, ele torna as partidas difíceis. Difíceis, todas elas são. Seja com o São Paulo, seja com o Atlético Mineiro, com o Avaí, com o Atlético Goianiense. É aquela coisa, a gente tem que fazer São os detalhes, né? A gente precisa ali não cometer erros individuais. O time limitado. E fazer o feijão com arroz e tentar fazer o gol. O time limitado. 1-0 goleado. 1-0 goleado, exatamente. O time limitado, se ele sai atrás do placar, ele dificilmente consegue reverter. E se sai na frente, se fecha e tenta garantir o resultado. É o que o Curitiba tem que fazer contra o São Paulo. E que a gente jogue na mesma situação que jogou contra o Flamengo, né? Sentado na área, dando bicuda para frente, também está valendo. O que importa é fazer o 1-0 de qualquer forma. Né? Eu acredito. Porque depois contra a Chapecoense, que também está numa situação muito semelhante à do São Paulo, né? Não é bom contar com um empate lá. Não, mas o empate ontem da Chapecoense com o Atlético Goianiense acaba sendo favorável para o Curitiba. Que é um time que não tem mais pretensão nenhuma também. É um time que ele ainda... Essa questão da pré-Libertadores é até interessante, porque ela torna o campeonato até mais competitivo, porque os times vão até o final ainda tentando alguma coisa, né? Então a Chapecoense está numa situação ainda melhor do que o São Paulo. Mas vai depender também do próximo jogo da Chapecoense. Então... Nessa você tem aí também, nessa mesma rodada tem Fluminense e Sport, Ponte Preta e Vitória, Avaí e Atlético Paranaense, Curitiba e São Paulo.
Fluminense, Sport, Ponte Preta e Vitória são duas partidas que nos interessam e muito, né? Dependendo do resultado, como disse você, se a gente empatar com o São Paulo e houver uma combinação aí... Essa partida do Fluminense com o Sport vai depender muito do resultado de hoje do Fluminense com a Ponte Preta. Pois é, nós estamos gravando o programa antes. Se o Fluminense ganhar da Ponte Preta hoje, o Fluminense já entra com o Sport... Ou melhor, se o Fluminense ganhou da Ponte Preta ontem... Estamos falando como se fosse terça-feira. Se o Fluminense, como o Marcelo falou, ganhou da Ponte Preta ontem, ele já entra contra o Sport com outro espírito, porque daí não corre mais risco de rebaixamento. Então é uma chance que o Sport tem de vencer fora de casa. Se o Fluminense não ganhar da Ponte, é mais difícil para o time pernambucano. O Fluminense vai precisar da vitória contra o Sport. Então é um jogo que não dá para prever muita coisa, né? Ponte Preta e Vitória. O Vitória tem jogado melhor fora de casa. Então, eu acho que é um jogo ou para empate ou para vitória dos baianos nesse jogo aí. Eu acho que a situação da Ponte Preta vai ficar muito complicada. Um empate seria o melhor resultado para a gente. Se tiver um empate nesse jogo e o Curitiba empatando com o São Paulo, a gente está garantido na primeira divisão. O Fluminense que se desgarre, né? Que vai embora. Pra gente não interessa. A nossa única vantagem... os 4 últimos ali mesmo, né? A nossa única vantagem em relação ao Fluminense hoje é ter uma vitória a mais que eles. Mas não nos interessa segurar o Fluminense. O que nos interessa é manter a distância da zona de rebaixamento. Se a Ponte ganha hoje, a nossa distância para a zona do rebaixamento de 4 pontos cai para 1. Então o ideal é que o Fluminense ganhe, o Curitiba mantenha essa distância de 4 pontos da zona do rebaixamento e aí jogue sua vida contra o São Paulo e seja feliz, e que o ano que vem a chapa que for eleita de jeito nesse time, mas isso é um assunto para frente. Eu vi uma entrevista do Prato chamando a torcida, chamando o time, a frase era vergonha na cara. Isso me dá um certo receio, um certo medo, porque é um time que não tem mais compromisso com nada, não busca mais nada, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, se empatar, empatou, né? Não tem pretensão, como disse você. Mas essa história de vergonha na cara é uma coisa que, um jogador de futebol, mexe muito com os brilhos dele. Você pegar um São Paulo querendo ter vergonha na cara, jogando aqui no Cotovelho, e a gente precisando dessa vitória, me dá um certo receio. Eu não gostaria de ter o São Paulo buscando um resultado... Uma reabilitação moral, alguma coisa assim. Mas é um clichê, sabe, Sérgio? Eu não acredito que o São Paulo venha aqui e dê a vida dentro de campo. Não, dentro de campo, não. Acho que é um clichê o jogador... Porque ele vem, o Prato, o que ele quis dizer, na minha opinião, em relação a isso? Ele vem atuando alguns jogos já com um problema, não sei se foi na cor, um problema muscular. Ele está machucado. Né? Ele está machucado. Então, o que ele quis dizer? Que ele estava dando sangue dele, só que ele chegou no limite e não aguenta mais. E ele quer que seus companheiros façam o mesmo pelo time. Então, para mim, é aquela coisa do espírito argentino, da vida dentro de campo. Eu não acredito que o São Paulo faça isso. Tem a história do Cueva também. O Cueva não está aí com nada. O Cueva só estava aí com a festa, né? O Cueva só estava aí com a seleção peruana, conseguiu classificar a seleção peruana para a Copa, achei muito legal. Eu sou um fã do Peru, adoro aquele país. E o Cueva não quer saber de São Paulo. O Cueva quer ir embora, né? Então é um jogador que não vai vir aqui, acredito eu, e dar a vida dentro de campo também. Agora, essa diferença que a gente pode fazer, que está na arquibancada e pode estar na Rua de Fogo, só vai acontecer se a diretoria do Curitiba acordar para essa situação, né? Seria o momento já de se espertarem com a história e anunciarem uma promoção maior ainda do que dos outros jogos. Não, mas já foi anunciado, a mesma coisa. 25, 35. Mas é uma boa promoção, Sérgio. Eu não acho que não, eu acho que é muito pouco. Você pega final de ano, o cara tá guardando dinheiro para viagem, é Natal, eu acho que era jogo para 10, 15 reais. Mas assim, olha... Pelo menos para um setor lá, para o setor da... aquilo que a gente fala dos candidatos, né? Aquilo ali tinha que ser 10, 15 contas. Eu acho que isso é uma para coisa... trazer mesmo torcida. Eu lembro de um jogo, acho que foi há 2 anos, Curitiba e Goiás, Sim.
domingo de manhã. Sim. Aquilo estava cheio, lotado, aquilo estava bonito. Nós já até empatamos aquele jogo, gol do Evandro. No segundo tempo ainda. No segundo tempo, no finzinho do jogo ele empatou. Fazia tempo que eu não via o Couto Pereira daquele jeito. E a torcida ajudou, empurrou. Eu até não sei se o gol de empate não saiu por conta da torcida que foi lá e empurrou. Agora é a hora de você, sabe, abrir os portões, se for o caso, fazer... É só pagar o custo ali e fazer... Vamos encerrar vida ou morte, né, com a torcida, vamos tentar trazer... Porque assim, a gente tá contando, já afastou, né, o fantasma ali do rebaixamento, a chance caiu bastante, tudo. Só que são 2 rodadas, né? Então, como a amostragem ali dos jogos é muito pequena, tudo pode acontecer em 2 rodadas, né? Claro, tanto um aproveitamento de 100% como um de 0% para cada lado. Então é perigosíssimo, a gente não pode se dar o luxo de ver essas chances aparecerem de volta. Mais uma vez a torcida vai ter que carregar o time no colo, né? Mais uma vez. Vai ser. A torcida vai ter que empurrar bastante nesse jogo aí. Quem for ao Couto Pereira no domingo, que vá com o espírito. Que vá com o espírito de apoiar até o final. E aí acabou o jogo, Curitiba na primeira divisão, protestar contra a diretoria até perder a voz e começar e já pensar na próxima temporada, os eleitores pensar em quem não votar e começar tudo de novo. E por falar em próxima temporada, vale lembrar sempre a você que nós estamos gravando, aliás hoje nós temos uma segunda gravação com o 3º candidato, já gravamos com o Samir Namur, já gravamos com o Pedro de Castro e hoje nós gravamos com o João Carlos Viale. As 3 entrevistas já entram nessa semana, na sequência no YouTube essa semana. Isso. A gente teve o cuidado de gravar primeiro todas para não provocar, não estimular o debate, né? Um candidato assiste a entrevista do outro antes de vir gravar. Tem mais informações. Aproveita um ato falho, enfim. Então, a partir dessa semana, nós já teremos as 3 entrevistas à disposição. Estamos tendo o cuidado de aprofundamento. Nós estamos entrando no mérito da questão mesmo. E eu tenho até me surpreendido com a qualidade dos candidatos, se me permitem a minha opinião. Eu, se fosse eleitor, eu estaria, de fato, com um problema na mão. Tá difícil escolher. Mas a gente está tendo esse cuidado de se aprofundar nas questões, esmiuçar, são conversas... O torcedor tem um maior número de informações. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, nós não temos perguntas pré-estabelecidas, não passamos perguntas antes para os candidatos, bate-papo. A gente tenta entrar no mérito de cada questão que é importante para o Curitiba Futebol Clube. Nós não falamos só de futebol, ou só de estádio novo, de política, não. Nós pegamos várias questões, tentamos fazer as mesmas indagações até agora para os 2 candidatos que vieram aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente, mas é claro que sempre surge um assunto para um que não surgiu para o outro. E essa acho que pode ser a grande diferença das entrevistas do Coxanal. É isso aí. Por hoje acho que é só, né? É só. Esperamos que as nossas projeções continuem da maneira que estão, né? Dando certo. Porque a projeção para o próximo é vitória. E aí, fuga do rebaixamento selada. Então tá, nos vemos na próxima vitória. Um abraço, até lá. É isso aí.